Muito bem, pessoal, jogando fora de casa, o time do Cruzeiro empatou de 1-1 com o São Paulo, né? Bora conferir mais um vídeo que estou trazendo aqui para você com a mídia esportiva, trazendo toda a repercussão das mudanças que o Leonardo Jardim fez no time e como os comentaristas reagiram ao ver Gabigol no banco de reserva. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários se você achou que Gabigol fez falta no time cruzeirense nesse jogo contra o São Paulo. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Falar agora de São Paulo e Cruzeiro. Acredite, professor Celso Zelt, acredite, Mari. Acredite, Eugênio, com muita corneta já para os dois, mais para o técnico do São Paulo. Mas essa já vem há muito tempo. Jogando em casa. Paulo, Ano passado. Já vem há muito tempo. Vamos ouvir. O Leonardo Jardim E ele chegou nem há estava pouco no banco tempo. ontem. Mas é quem comanda o time, né? Então a gente vai ouvir, então é o auxiliar, não é ele, né? E também Cubeiro. é o Maxi Cubeiras, o auxiliar do Zubeldia, e também o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, depois do empate. Vamos lá. Estamos con esa sensación amarga, amarga porque queríamos ganar, pero ¿cómo vio estadísticamente al equipo el otro día en Copa o hoy mismo? ¿Vio un equipo entregado? ¿Vio un equipo que no dejó de atacar o que no buscó ganar el partido? No. Hemos superado. ¿Hoy fue más parejo? Sí. Hoy fue más parejo, pero siempre con la intención de ganarlo y lamentablemente no se pudo. Por eso hay que seguir trabajando, no podemos prometer otra cosa que no sea trabajar. Em primeiro lugar, aqui no Brasil isto também eu vou-me adaptando, não é? Isto é pressão todos os dias, não é? O futebol brasileiro vive muito desta emoção, a emoção à flor da pele, a emoção logo à quarta jornada, e eles sabem disso. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato, é um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, é um jogo mais de transição, velocidade, ataca a primeira bola, ele com certeza, isso não é um modelo. Ontem o Gabigol não entrou, hein? Entrou muita gente ali durante o jogo, o Gabigol não entrou. Vitória Leite está em frente ao CT do Tricolor e vai trazer pra gente notícias. Bom dia, Vitória. Bom dia, Abel. Do lado do Cruzeiro, a situação não é diferente para o Léo Jardim, porque o São Paulo ainda está há um tempo sem derrotas, né? Já o Léo Jardim e o Cruzeiro têm apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, então também está pressionado o português no cargo por ali, viu? A gente está aqui para trazer as informações e também tirar dúvidas de vocês, Abel. Vitória Leite continua um pouquinho mais com a gente, professor Celso. Quero fazer uma pergunta para a Vitória. Eu sei que você não está mais no dia a dia do Cruzeiro como estava ano passado, ainda assim você conhece um pouco de bastidores, não só de bastidores, mas de pressão, que é muito grande, conhece muito, né? E acompanhou o Cruzeiro até a final da Sul-Americana. O bicho pega lá também, a torcida cobra muito, tem muita pressão de dirigentes, enfim, virou SAF, não tem mais aquele negócio de conselheiros, mas sempre tem aqueles lá, aquele zum em cima do Pedrinho, né, Vitória? É muito cedo, o Leonardo Jardim chegou há pouco tempo, mas se continuar sem resultado, pode ter problemas também, né? Principalmente depois do elenco que foi montado, né? O Pedrinho, ele é um cara que não mede muitas palavras, assim. Ele é como se a gente falasse aqui no futebol, no vocabulário mais chulo. Ele não tem rabo preso com ninguém. Então, ele mesmo fala isso que... ele chegou até a criticar o trabalho do Matos, né? Disse, fez tanto investimento, tantos jogadores e não está dando retorno, o que está acontecendo? Foi a primeira vez que o Gabigol ficou no banco, isso também, de certa forma, apesar de o Léo Jardim ter falado que pensando neste jogo contra o São Paulo, o Gabigol, apesar de ele ser fã do Gabigol, era um jogo em que o Gabigol poderia ter mais dificuldade, isso também é uma forma de dar resposta, assim. Vamos ver, então, se outros jogadores que estão funcionando nesse elenco, eu vou tentar fazer algo aí para rodar e ver o que funciona. Porque a gente sabe também, a gente lembra, né, daquela pressão do Pedrinho em cima do Fernando Seabra, de, trouxe reforços, cadê os reforços, não estão sendo usados? Então, dessa vez os reforços estão sendo usados, mas não estavam dando esse retorno imediato. Com relação à torcida, principalmente depois do jogo contra o Mushuc Runa, em que o Cruzeiro
Cruzeiro teve mais uma derrota na Sul-Americana, né? Alguns jogadores chegaram a falar, né, que a torcida estava pegando bastante no pé, que isso estava ficando um pouco mais difícil, que era para a torcida apoiar mais. Bom, no jogo contra o Mushuc Runa não tinha a presença da torcida porque o Cruzeiro estava ali sofrendo uma punição, né, da Conmebol por conta de uso de sinalizadores do ano passado, enfim. E isso também pegou mal para a torcida, né? Bom, a gente nem estava lá. E aí, qual que é a justificativa agora? Se não tem essa corneta, se não tem essa pressão, por que o time não está entregando? Então, de fato, bastidores, quando a gente fala de Cruzeiro, eles são sempre de bastante pressão, porque a diretoria é uma diretoria que fiscaliza, é uma diretoria que é muito presente nesse sentido e que dá esse respaldo. A gente vai ver se positivamente ou negativamente vai ter um resultado dentro de campo. Mas sim, Léo Jardim, como qualquer outro treinador do Campeonato Brasileiro, né? Quando não entrega resultado, corre risco no cargo, sim, Abel. Sabe o que é curioso, né? Ano passado havia aquele áudio, famoso áudio vazado do Pedrinho, né? Que ia cobrar do Seabra, que colocasse os jogadores contratados. Um daqueles contratados era o Caio Jorge. Aí tem que jogar os contratados. Aí ele contrata para a mesma posição do Caio Jorge o Gabigol. Aí passa a ter que jogar o Gabigol, que é o mais novo contratado. Então, assim... Mais caro. Só que essa contratação do Gabigol, a gente entende todo o impacto que ela causa, a representatividade dela. Só que, ao mesmo tempo que o Gabigol chega, ele tira o espaço de um jovem que, na reta final do ano passado, começou a fazer gols importantes. Tem outro detalhe. Inclusive, fez um gol na final da Sul-Americana. Ele estava começando a se desenvolver. É um bom jogador, é um bom atacante. Aí fica, para jogar o Caio Jorge, gera a crise de ter que tirar o Gabigol. Você tem que saber lidar com essa situação, não é nada simples. E o detalhe foi que o Caio Jorge fez um gol, foi substituído e não entrou o Gabigol, entrou o Lautaro Dias. Entrou o Lautaro. Isso é que chamou a atenção. Deixa eu só me despedir e agradecer. Muito obrigado, Vitória Leite, trazendo informações e análises do São Paulo e do Cruzeiro, como sempre, com muita competência. Parabéns, Vitória Leite, grande repórter. Bom trabalho para você. Um beijo, amigos. Bom trabalho para vocês também. Obrigada pela generosidade. Imagina. Diga, professor. Lembra que quando o Leonardo Jardim chegou, eu falei que tinha 3 saídas? Ou ele fazia esse time andar com os caras, ou ele tentava fazer o time andar sem os caras, ou ele caía. Ou ele andava. Ele já está no segundo estágio. Ontem ele tentar fazer o time andar sem os caras. Com Caio e Fagner, mas entrou sem Dudu e Gabigol. Então já está no segundo estágio, já está na segunda tentativa. É isso aí, tem que tentar, né? Tem que mudar. Se não tá jogando bem, tem que tentar mudar o time mesmo. Nem sempre isso é fácil nesse Cruzeiro tão estrelado e com a pressão lá do dono, né? Se fosse fácil, não chamavam a gente, já disse uma vez Fábio Carilli, às vésperas de um Bola da Vez. Mushuc Runa, desculpa, vamos falar desse agora. O Mushuc Runa não joga o Brasileirão. Valu, o placar foi injusto no Morumbi. Eu não trabalho com foi justiça, justo no eu não Morumbi. trabalho... A pergunta tá ali, irmão. Não, mas eu não trabalho com justiça, eu eu não trabalho com justiça e injustiça no futebol. O futebol tem eficiência. O São Paulo fez um gol, o Cruzeiro fez outro. É o placar que está no jogo. Para mim, essa de injustiça, justiça... Agora, o Cruzeiro demonstrou uma disposição bem diferente. Não pego nem o Mushuc Runa como exemplo, porque aquilo lá não tem disposição, não tem nada naquele jogo. Depois de algum tempo, eu diria que depois do jogo contra o Mirassol, o jogo contra o São Paulo é o jogo em que eu consigo olhar e falo, teve algo de positivo aqui nesse jogo. Teve algo bom, não várias coisas boas, mas teve algo bom. E para sair de uma situação igual o Cruzeiro se encontra, o Cruzeiro está lá no fundo do porão, né? Há vários meses, inclusive, para mim. Você precisa de colocar o pé no primeiro degrau. Caso o Cruzeiro siga fazendo, siga evoluindo, não vai servir somente os empates. Mas a coisa emergencial era estancar as derrotas. O Cruzeiro perde para o São Paulo, igual estava perdendo até os 20 minutos do segundo tempo. Era a 4ª derrota consecutiva. O Cruzeiro não perdeu. O Cruzeiro foi um time, para mim, organizado. Jogadores jogaram de forma extremamente séria. Adeus caneta do William para trás, né, no campo de defesa, sem nenhum tipo de utilidade. Eu estou falando de seriedade, acho que você não entendeu muito bem. Se quiser, você pode apertar a tecla SAP para um entendimento melhor. Então, foi um time extremamente sério, jogando dentro do campo. Claro, precisa de melhorar, destacar a partida que alguns jogadores fizeram. O Fagner, o Kaique foi muito bem, jogadores que tiveram atletas do São Paulo com características ruins de serem marcados, porque jogadores de velocidade, com drible.
O Lucas Silva fez uma partida muito, muito correta, o Lucas Silva. O Christian foi bem, o Romero eu acho que foi abaixo ainda. O Matheus Pereira pode render mais, mas ele obrigatoriamente, com o Christian, com o Lucas Silva, obriga essa bola a passar mais pelo meio campo. Os jogos do Cruzeiro, além de tudo, da maneira ruim que o time atuou, especialmente contra o Santa Fé e o Mushuki Runa, era um jogo que não passava pelo meio campo. Ontem a gente viu essa bola passando pelo meio campo, o Caio Jorge brigando lá, conseguiu fazer o gol na jogada de escanteio, que o Kaique se esforçou bastante, né? O Kaique, que é baixinho, foi lá no terceiro andar. E é isso, eu repito, os problemas do Cruzeiro não foram resolvidos contra o São Paulo. O torcedor cruzeirense sabe o que é historicamente enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro no Morumbi. Então, o primeiro passo era estancar as derrotas. Não é o suficiente. Leonardo Jardim mudou o discurso, para mim não mudou o sistema de jogo, mudou as peças e por conta das características das peças, a gente viu exatamente essa bola circulando mais no meio campo. Os jogadores tiveram uma atitude diferente e daqui por diante, acho que, repito, pode ser o primeiro passo para daqui a pouco a gente olhar 5, 6 jogos, se o Cruzeiro realmente começou a se movimentar em outra direção. Importante, não vai resolver tudo isso sendo feito, o Jardim mudar a atitude, o discurso dele com os jogadores mudarem a atitude dentro do campo, se nas vésperas ou antevésperas dos jogos, situações internas do Cruzeiro vierem à tona. Uma maçã podre, ela é capaz de apodrecer todo um cesto de maçã. Quem é a maçã podre? Eu não sei, eu não trabalho no Cruzeiro. O Pedro Lourenço tem que trabalhar para que isso aconteça definitivamente pela última vez na última semana. Tem uma maçã que passou. podre? Eu não sei. Não, tem. Eu não trabalho. como é que você citou? Eu citei. Uma maçã podre apodrece. Isso é um dito popular. É uma cultura popular das pessoas que falam o seguinte: uma maçã podre, ela apodrece todo o cesto de maçãs. E eu não disse que tem uma maçã podre, mas o que eu disse é situações que aconteceram, como antes desta partida, são necessárias que parem de acontecer. Não adianta. Hoje, o que mais faz mal ao clube, na minha opinião, não está dos portões para fora da Toca da Raposa, mas sim dos portões para dentro. E o que é que faz Eu mal? não trabalho, de falar pela enésima vez, meu sobrenome é Guimarães. Eu não chamo Tiago Lourenço. Eu não sou filho do Pedro Lourenço. Estou te revelando isso aqui. Se eu trabalhasse, estivesse lá dentro, eu saberia. Só para cortar assim, esse clima tenso, só eu fiquei surpreso com o Dudu e o Gabigol no banco ontem? Não, eu tinha recebido a informação antes do jogo de que o Dudu estava fora e que poderia ter mais mudanças, com medalhões. Mas fora por quê? Cara, Foi decisão do técnico. foi decisão do técnico, mas rolou um estresse também da tal reunião. O pessoal ficou meio incomodado, os jogadores querendo ganhar no leiriado e não conseguiram não. E não vão conseguir. O Portuga está prestigiado, e não é papo furado, o Portuga está prestigiado. E ontem ele falou na coletiva que diante das características do jogo ele precisava daquilo que ele armou. Mas eu acho que a gente vai ver isso mais vezes. Eu fiquei impressionado. Para mim, eu não imaginava que ele faria isso. Sinceramente. Quando ele busca um time mais São competitivo... Duas maiores contratações do Cruzeiro no banco ontem, eu fiquei impressionado. Quando ele busca um time mais competitivo, é compreensível. Eu acho que isso é um pouco mais compreensível. O Dudu... Mas você acha que o Dudu e o Gabi não competem? O Dudu e o Gabi dão a recomposição que ele queria, dá o combate que ele queria. Eu estou levantando questões. Eu não estou afirmando nada. Mais literal impossível, hein, Elton? Parabéns. Né? Então, assim, eu acho que isso... E ontem o jogo... Mas não foi só isso não, tá, Elton? Não, tá, mas vamos trabalhar... Vamos trabalhar com o campo, Ontem, ele já tinha avisado que para os jogos de campeonato brasileiro precisava competir mais. E até no jogo contra o Mushuki Runa, ele falou que o time precisava competir mais. Precisava ganhar a segunda bola, precisava ter mais disputa. Por isso que eu falo, eu acho que ele preencheu melhor o meio-campo com as peças que ele colocou. Os jogadores que ele colocaram no ataque, eles fazem melhor para fechar o meio-campo e não deixar o São Paulo ganhar movimentos no meio-campo. E quando você ganha, principalmente você jogando fora de casa, contra um time igual o São Paulo, você ganhar o meio-campo, você já tem meio caminho andado. Então eu acho que esses pontos foram importantes. E lembrando, mais uma vez, usar a palavra dele, competitividade, ser competitivo. Então, para jogar no time do Leonardo, vai precisar ter muito isso, ter muito combate, ser muito físico.
Então a gente vai Você ver viu o isso comportamento mais do Matheus Pereira ontem sem a bola? Total, Elton? total. Importantíssimo. Mas quando eu falei que o Gabigol seria, para mim, um jogador que sentaria, se ele precisasse dar mais competitividade... É que você não falou ao Léo, assim, né? Você falou ao Léo, você não deu Mas por que você desqualifica? o Gabigol, Isso era informação também, irmão. Você falou ao Léo. Isso não, o Léo o Gabigol vai pro banco. Léo não. Por quê? Quer dizer que o que você fala não é o Léo. O que eu falo é o Léo. Aqui. Pode fazer o Pix, que ele acabou Não, de te irmão, dar uma aula assim. não. Ainda bem que você estava Não, que bom que ele está aqui para fazer isso mesmo. Agora, o que não pode é o seguinte, né? o que você fala não tem nenhum peso. Você só fala merda. O que eu falo, eu tenho muito peso. Não. Quando eu disse para você, é lógico, assistindo aos jogos do Cruzeiro, se você precisasse dar mais intensidade e competitividade ao time, você senta o Gabigol. Agora você deu contexto. Eu falei isso lá atrás. Não vem agora. Agora tem 2 a 3 semanas que eu te falei isso aqui. O Gabigol não compete. E aí, ele compete menos que o Caio. Muito menos. O Dudu não é um problema. Isso não faz ele ruim. Mas o Dudu, como por exemplo o Caio Jorge, ele talvez não funcionasse. E o Matheus Pereira, eu disse aqui na oportunidade. Esse sim, e ele não vinha jogando. Esse sim é o cara que tem que ser titular absoluto. Ele eu não tiraria. Por quê? Porque o meio-campo do Cruzeiro não tem criatividade nenhuma. Ele é o toque de criatividade. Então, não é que eu quero ter razão, que eu sou forte. Não, você tem informação, mas você vê jogo. Com o Gabigol ali, o time agride menos. O time é menos competitivo. Ou não é? Então ele sacou o Gabigol. Só que não foi só isso. Você viu no final da coletiva dele que ele disse assim, porque o fulano de tal lá do Botafogo foi para falar, até papagaio fala. Ele me deu um recado que no leiriado ninguém vai ganhar posição e nem lograr êxito em demandas internas. De chegar e ficar de conversinha dentro do clube e achar que vai ganhar posição, que vai mexer na estrutura do treinador. Não vai. Isso é informação que eu estou dando. Agora, a questão do Gabigol, é claro, gosto pessoal. Você vê jogo, gente. O Gabigol é o cara do último passo, é o cara para meter pro gol, mas ele não dá intensidade, ele não marca. Agora você foi muito bem, hein? Não, é porque eu sei que tem dificuldade para entender. Eu tenho. Não é que eu fui bem, eu falei isso aqui há 3 semanas, e aí vocês ficaram naquela de fazer onda. Você, esse rapaz que está do seu lado aí, que ainda não chegou no programa, porque desde que abriu o programa, só está falando groselha. Eu tô com medo de falar um negócio que vai dar moral pro Everton, mas vai lá. Não, você tem que ter coragem. Não, mas dito isso, a gente pode ver o Gabigol no jogo contra o Bahia? Pode. Não sei se vai. Acho que pode. Não sei. Acho que pode. Cara, mas se for pra escantear completamente, então que negocie. Cara, a gente tá falando que extremismo, hein? Jogo do Gabigol no banco. Então, o jogo do Fagner, vocês querem ele de titular? Não. Ali, ó. Peraí, o que a gente falou sobre o Fagner na rádio, o que a gente falou na rádio, e vou assistir o professor Novaes. O que o William vinha apresentando, ele estava perdendo no campo o seu espaço. E aí eu coloco o Fagner e ele rende o que rendeu. Que aula. Quem está respondendo é o William, HG. Beleza. O William que está respondendo negativamente. Maravilha. Se eu coloco... O William vinha assim, tinha 4 jogos com nota 4, que a gente está colocando nota aqui. Mas você entrou em outra colisão com o valor em cima com outro argumento. Agora você mudou Foi outra história. O nosso ponto continua sendo divergente. Ele acha que o Jardim mudou o sistema, que o Jardim mudou o sistema. Continuamos divergindo. Não tem problema. Isso. Mudou o sistema, mudou postura. Não. Eu achei que mudou o sistema e mudou postura. Ponto. Eu acho que mudou postura e postura. Ponto. A gente não tem problema a gente discutiu lá. Já discute aqui também. Você está satisfeito? Agora, o Fagner ontem me deu 6,5, 7. Então quem respondeu negativamente foi o William jogando em campo e não jogando. Viu, Elton? Passou de ano e um décimo foi no conselho de classe. Então, aí desmais a respeito aí desmais a respeito dos 14 jogos que o William fez e mal. Parabéns, você conseguiu fechar. Cara, mas é que eu não estou entendendo. Você quer que o William seja titular do Cruzeiro? Os 14 jogos mal do William, há algum tempo, falou-se em tirar o William. Aí o técnico Léo Jardim falou, se chegar a proposta pelo Marlon, a gente vai liberar. O William, eu vou bancar. Ué, é sinal que não estava. Mas você acha que o William tem que ser o titular do Cruzeiro? Aí ele jogou e não correspondeu. Ele jogou e não correspondeu. Não, o lateral da direita do Cruzeiro, para mim, titular é o William. Não, é o Fagner. Deixa ele competindo, porque ele competiu contra o Muxuque Runa, ele vai ser titular. Deixa eu só falar. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro conseguiu reagir diante do São Paulo e evitou a 4ª derrota seguida na temporada, né? O time entrou com 7 mudanças no jogo e teve um melhor desempenho defensivo com o Villalba entrando bem na zaga. Lucas Silva também teve uma ótima atuação no meio-campo
No ataque, Caio Jorge ganhou a vaga de Gabigol e aproveitou para marcar o gol de empate. O maior responsável pelo gol de empate do Cruzeiro contra o São Paulo, na noite desse domingo, dia 13, Caio Jorge afirmou que o resultado pode ser considerado um alívio para o clube, que vive uma crise especialmente com a torcida que vinha de 3 derrotas, sendo a última um vexame na Copa Sul-Americana. Sem jogos internacionais na semana, a Raposa mantém seu foco no Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, dia 17, o time enfrenta o Bahia no Mineirão a partir das 21h30. Vou ficando por aqui, mas se você concorda com a análise dos comentaristas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar sua opinião nos comentários para que eu sempre possa estar trazendo mais cortes do Cabuloso para nós. Até o próximo vídeo, gente!